Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta. Mais um episódio aqui do Efeito Bola de Neve com Pedro Henrique, aqui o criador do canal. Queria conversar com vocês sobre um assunto que eu acho que é relativamente um tema recorrente. Uma coisa que mantém as pessoas, impede as pessoas de guardar dinheiro, e é uma coisa muito doida porque aparentemente você entra no YouTube e vê as pessoas, todo mundo falando que é muito fácil ganhar dinheiro, que é muito fácil você juntar dinheiro, que só não junta quem não quer. E aí por diversas razões as pessoas têm, cada uma tem os seus motivos porque não conseguem juntar dinheiro. Então eu queria trazer para vocês aqui alguns pontos principais assim que eu acho que foram muito importantes para mim, que eu acho que eu considero que fizeram toda a diferença para mim, no sentido de que me ajudaram a guardar dinheiro, e é uma coisa que não é que eu sou rico nem nada do tipo, mas eu acredito que me mantém no caminho certo, porque é, a primeira coisa, então isso já serve como um gancho aqui para a gente falar. A primeira coisa, eu acho que o mais importante é você estar indo em direção ao caminho certo. Eu acho que no primeiro passo, quando você ainda não tem um patrimônio, você ainda não está juntando dinheiro, você essencialmente tá ali trabalhando no mês a mês, todo o seu dinheiro vai para pagar todas as suas contas, e você não vê para onde o seu dinheiro está indo. Chega no final do mês, você gastou todo o seu dinheiro e não sobrou nada. Então, é, pode parecer que é loucura para algumas pessoas, mas para a grande maioria das pessoas eu acredito que isso deve ser uma coisa que acontece na prática. Então as pessoas vivem dessa forma, ela recebe o salário no mês e quando chega no fim do mês ela já está totalmente sem dinheiro, e aí ela não conseguiu juntar nada. Então uma coisa para mim que é extremamente importante é você saber a direção de para onde você está indo e o que você quer ter lá na frente, porque é, quando as pessoas dizem que é simples, tem um pequeno fundo de verdade nisso, que eu acredito, que é porque é, muitas pessoas têm como é que eu posso dizer? Elas têm um hábito compulsivo de gastar, e elas tendem a acreditar que pela normalidade ter débito, né, ter uma dívida, ter um cartão de crédito é uma coisa normal. Eu não estou falando isso de forma leviana, dizendo que todo mundo tem condições de fazer isso, mas essencialmente é, eu acredito que a organização financeira ela serve para você poder se planejar e alcançar os seus objetivos, porque se você não tem nada se você não tem nada que, como um plano, como um guia, como um norte, alguma coisa que vai te levar em direção àquilo que você quer, então você precisa ter essa orientação, porque se você não tiver, você nunca vai fazer nenhum tipo de esforço para chegar lá. E é feita a teoria do esforço, do trabalho, que se você não tem um prazo, se você não tem um limite, você nunca vai conseguir completar as coisas dentro do prazo, porque o trabalho tende a ocupar todo o espaço possível. Então, o principal é você ter um norte, você saber aquilo que você quer e você ter determinação, porque muitas vezes as pessoas querem uma coisa, mas elas não estão dispostas a abrir mão de outra em prol de, em prol de conseguir aquilo que elas querem. Então a pergunta é se realmente as pessoas querem, sei lá, juntar dinheiro, porque quando você faz uma decisão como, eu quero juntar dinheiro, essencialmente você tem que levar em consideração que você está trocando uma coisa por outra. Se você continuar mantendo o padrão de vida que você tem, gastando todo o dinheiro que você recebe, obviamente você nunca vai juntar todo o seu dinheiro. E aí, uma coisa que eu acho que serve como um exemplo muito bom aqui é a trajetória de vida da pessoa. Porque eu não sei, você, eventualmente tem pessoas que já começam a trabalhar recebendo um salário muito bom, mas normalmente o caminho normal é que as pessoas começam recebendo um salário mais baixo, e conforme elas vão avançando na vida, elas passam a ter um salário maior e vão recebendo cada vez mais dinheiro. Só que isso é como um efeito, é como se fosse, eu não sei se vocês conhecem aquela anedota do ratinho correndo na gaiola, da bolinha, que ele fica correndo e ele não sai do lugar. É porque normalmente as pessoas, quando elas passam a receber mais, elas se acham no direito também de gastar mais dinheiro, de elevar o padrão de vida dela e passar a gastar o dinheiro que ela está recebendo. Afinal, é, quem é que não quer, né? Se você parar para pensar assim, é uma coisa extremamente natural e lógica. Se você está recebendo mais dinheiro, você quer ter uma vida melhor. E se não fosse para isso que você trabalhasse e
ganhasse mais dinheiro, por que você ia querer ganhar mais dinheiro, né? Claro que é para ter coisas melhores. O problema é que, essencialmente, as pessoas vivem fazendo isso da forma ao contrário. Dependendo do país que você vive, você vai ter acesso à oferta de crédito muito fácil ou não. Então, é muito comum que as pessoas façam compras de coisas que elas não têm dinheiro para comprar e elas vão ficar, sei lá, alguns meses aí pagando esse dinheiro. E aí o problema é quando você deixa de pagar, porque os juros do cartão de crédito é uma coisa absurda e os cartões de crédito eles estão contando com isso. Então, assim, se você é uma pessoa que não tem organização financeira e você faz uma compra por impulso e você não consegue honrar aquele compromisso, aquela dívida ela vai se tornar muito maior. Não é difícil você ver casos por aí de pessoas que é, comprou um negócio no cartão, não conseguiu pagar, uma dívida de 100 reais, rapidinho foi para 200, e aí depois foi para 250, e aí foi para 300, e aí virou 400. Essa é uma coisa muito comum e assim, não tem muito o que reclamar. As regras do jogo foram feitas e você decidiu entrar naquilo porque você quis. Eu não estou aqui dizendo que todo mundo tem condições de juntar muito dinheiro e etc. Mas a decisão de comprar no cartão de crédito, claro que tem suas exceções e às vezes as pessoas precisam fazer dívida no cartão porque está precisando de alguma coisa realmente emergencial. Mas aí a gente vai entrar no segundo ponto agora, que eu acho que é muito interessante, que é a questão de aquilo que você realmente precisa e aquilo que você quer. Então, eu acho que uma coisa muito importante na minha vida, assim, e que eu tento lembrar o tempo todo, é com relação à necessidade versus desejo. Porque, como eu falei para vocês, né? Tipo, para eu manter a minha vida organizada, então o que eu faço? Eu particularmente, né? Uma coisa que funciona para mim é budget. Então eu sei o quanto eu vou gastar com isso, com aquilo e com aquilo outro. Então quando eu começo o mês, eu já sei exatamente quanto de dinheiro eu vou precisar. E uma coisa que é mais ou menos previsível, assim, que você não pode prever com tanta certeza, é a questão da alimentação. Então, às vezes você vai gastar mais, às vezes você vai gastar menos. Mas o que você precisa saber é ter uma estimativa. Você pode errar, não é que você vai determinar um limite e você não pode ultrapassar aquele limite de forma nenhuma. Mas o que você precisa fazer, e é uma coisa que eu aplico para mim, é anotar, registrar todos os meus gastos. E só registrar não faz diferença. Não é o ato de registrar que vai mudar a sua vida. O essencial é que você olhe para esses registros e consiga dizer para onde o seu dinheiro está indo, se você está fazendo o correto, se teve alguma coisa que impactou muito no seu planejamento. Então, quando você anota as coisas que você está gastando, claro que você não tem como de antemão prever tudo, mas quando você coloca uns limites, né? Isso aqui é para alimentação, isso aqui é para transporte, isso aqui é para gasto com roupa, isso aqui é gasto com moradia, isso aqui é gasto com carro. Então, quando você registra essas coisas, você começa a ter uma previsão, você começa a dar previsibilidade nas suas finanças. Então, vamos supor, se você recebe um salário de, sei lá, R$ 2.000, R$ 2.500, então você olha para suas finanças e você vê aquilo que são gastos fixos, aquelas coisas que são essenciais, e vamos supor, você botou lá seu aluguel, sua alimentação, seu transporte, etc., as coisas que são realmente essenciais, e deu na faixa de 1.800 a 2.000 reais, não sei. Depende aí da região onde você mora, os produtos que você consome vão variar. Então, assim, eu não estou entrando aqui no mérito de dizer para você consumir produtos de luxo ou não, mas a partir do momento que você registra e está olhando aquilo que você está prevendo que você vai gastar, vamos supor, você determinou que vai gastar R$ 500 com a sua feira ou R$ 400, não sei. O valor pouco importa, mas você tem que ter noção de quanto é esse valor, porque esse valor tem que caber no seu orçamento. Então, se você planejou que ia gastar R$ 300 e você gastou R$ 600, o dobro, foi uma diferença muito grande. Então você precisa olhar por que isso aconteceu. Ou teve algum imprevisto, foi alguém que foi visitar você e passou um tempo morando com você, ou você fez jantares românticos e aí acabou comprando produtos mais caros de qualidade para realizar aquele desejo. Então, assim, quando você tem esses budgets, né, esses controles,
Aí você consegue olhar para eles e dizer, poxa, eu tô conseguindo ir no caminho que eu planejei ou não, porque a organização da finança, ela é muito relacionada com a organização da sua vida, porque tem aquele ditado que diz que o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Então, é muito importante que você, além de ter uma direção, para algumas pessoas isso pode funcionar, para outras pode não funcionar. A questão do orçamento, de você fazer uma lista separada com as coisas que você vai gastar. Isso pode funcionar para algumas pessoas, pode não funcionar para outras, mas se você nunca tentou, eu recomendo que você tente anotar. Eu acho bastante bacana, mas não só anotar, você também deve ter uma noção de olhar para aqueles gastos e ver o que de fato aconteceu. Você estava prevendo X e gastou 2 vezes X, você estava prevendo Y e gastou Y dividido por 2. Então, assim, é muito interessante você anotar, porque aí a partir daí você consegue ter um planejamento. E uma coisa muito interessante também que acontece é que a partir do momento que você está anotando suas despesas, e aí você tem noção do que é realmente desejo e o que é necessidade, você pegou aquele dinheiro que é realmente necessidade que você vai ter que gastar porque você precisa, e aí você viu, sei lá, sobrou R$ 500 no meu orçamento, aí agora se torna uma questão de decisão sua, de pegar esses R$ 500 e guardar ou não. Pode ser que no mês você consiga, pode ser que no outro mês você não consiga. Mas definitivamente o ato de guardar dinheiro é o que vai fazer diferença na sua vida. Porque o sistema financeiro o que a gente está envolvido, o sistema da forma que ele está estabelecido hoje, é que quem tem dinheiro ganha mais dinheiro. Se você tem muito dinheiro, você ganha muito mais dinheiro. Se você tem pouco dinheiro, você ganha um pouquinho a mais de dinheiro. Se você não tem nada, você não ganha nada. Então, assim, essencialmente não existe essa história de que você, do nada, você vai fazer dinheiro. Essencialmente é matemática básica. Se você todo mês conseguir juntar R$ 100, tudo bem, é aquilo que você consegue. Mas esses R$ 100, você vai deixar ele guardado, sei lá, numa poupança, ou num tesouro prefixado, ou sei lá, no que quer que seja, no Bitcoin. Eu não vou dizer para você aqui onde é que você tem que guardar. Mas essencialmente, se você faz algum tipo de investimento com esse dinheiro, ele deve te dar algum retorno. E aí você tem que analisar o risco, saber se o risco está valendo a pena, se você está perdendo seu sossego por causa disso ou não. Então, assim, a partir do momento que você tem disciplina, que você sabe onde quer chegar e agora você tem um orçamento e você sabe quanto vai gastar com as coisas que são essenciais e aquilo que é desejo, você pode muito bem programar para saber se você realmente quer guardar aquele dinheiro, porque de nada adianta você dizer, eu quero ter dinheiro, eu quero guardar dinheiro, eu quero daqui a 10 anos ter R$ 1 milhão, certo, beleza. Mas você está disposto a abrir mão dos luxos que você tem hoje para ter esse dinheiro lá na frente? Assim, quando a gente coloca em termos imediatos, assim, se eu dissesse agora, você quer economizar R$ 1.000 agora para ter 1 milhão amanhã, é óbvio que as pessoas vão dizer que querem ter R$ 1 milhão amanhã. Mas o fato é, no dia a dia, esse valor ele está muito distante. Então, para você chegar lá nesse número, você vai ter que passar muito tempo trabalhando nesse objetivo. Então, não é coisa de um dia, 2 dias, 3 dias, são coisa de anos. Vamos supor, você tem 18 anos e você não tem nenhum dinheiro guardado. Você acha que da noite para o dia você vai conseguir chegar em R$ 1 milhão? Eu acho que não é assim que funciona, a menos que você ganhe na loteria. Então, isso é um planejamento a longo prazo. E aí, imagine que você se programou para juntar R$ 500 esse mês. Beleza. Aí isso foi no começo do mês. Aí chega no fim de semana, depois de uma semana estressante de trabalho, que seu chefe reclamou do seu trabalho, disse que você não estava performando bem, que você não está atendendo as expectativas no trabalho, ou então você brigou com a sua mulher, ou então teve algum problema com a sua família, ou então você simplesmente teve uma semana muito estressante no trabalho e você precisou trabalhar longas horas, teve que fazer hora extra, você não vai ser remunerado por essas horas, por exemplo. E aí você chega no fim de semana extremamente cansado, no momento de relaxar, e aí você olha e diz, poxa, eu trabalho tanto, eu mereço me dar o conforto, eu mereço um pouco de lazer. Então você vai pegar uma parte daquele dinheiro que estava determinado a guardar e vai utilizar ele para o seu lazer. E está tudo bem, eu não estou dizendo que você tem que fazer A ou tem que fazer B. Eu só estou comentando que, de fato, o que acontece é que você precisa fazer essa escolha. E não somente a escolha, você tem que
respeitar a sua própria escolha. Se você está dizendo que você vai querer guardar esses R$ 500, você não pode usar esse dinheiro para fazer outra coisa, porque se você fizer outra coisa, esse dinheiro não vai estar lá. E se esse dinheiro não estiver lá, essencialmente duas coisas vão acontecer. Uma, vamos supor, você decidiu guardar R$ 500, aí você gastou R$ 200 para fazer um lazer no final de semana. Agora você tem menos de R$ 200, agora você tem 300. E outra coisa, você não perdeu só isso. Você perdeu esses R$ 200 aplicado ao longo dos anos, contribuindo para chegar àquele valor. Como eu falei para vocês, cada dinheiro que você tem guardado, ele vai render uns juros. Seja muito ou seja pouco, tem uma taxa. Vamos supor, 10% ao ano, 5% ao ano, que seja, uma taxa que for. Mas qualquer valor que seja, esse dinheiro guardado, ao longo do tempo, ele ia render um valor para você. E isso se chama custo de oportunidade. Então você trocou todos os rendimentos dele, que você ia deixar ele guardado, por um lazer que você decidiu ter. E eu não estou aqui para dizer para você que está certo nem que está errado, eu só estou dizendo para você que você tem que ter consciência disso. Porque voltando ao assunto, como eu estava falando, muitas vezes a gente esquece dos nossos objetivos de longo prazo em prol dos prazeres do momento. Porque se eu perguntar para você, para qualquer pessoa, ela vai dizer que ela quer ter R$ 1 milhão amanhã. Mas o fato é, R$ 1 milhão está tão longe que ela pensa assim, poxa, eu tenho que juntar, sei lá, durante 10 anos, tantos reais para poder chegar em 1 milhão. Só que eu hoje tenho zero. E aí eu ia juntar 500. Se eu gastar 100 não vai fazer tanta diferença em 10 anos. Mês que vem eu junto esses R$ 100 a mais. Então assim, voltando ao ponto, né? Essencialmente você tem que respeitar a sua própria decisão. Se você disse que vai fazer aquilo, você tem que fazer aquilo que você disse que ia fazer. É claro que eu não estou falando aqui de emergência ou de situações extremas, tá? Estou falando num caso normal. Se você planejou que ia fazer tal coisa e você tem condições de fazê-la e você decide não fazer em detrimento de outra coisa, de um luxo, de um lazer, ou de um passeio, ou de qualquer coisa que seja, muitas vezes essa perspectiva de que juntar o dinheiro vai te levar a chegar naquele objetivo que você quer, e aí simplesmente você não vai chegar lá por conta disso. Então esses são os pontos assim, principais que eu queria trazer com vocês, para discutir com vocês hoje. Eu espero que eu tenha contribuído. Então, se você concorda com o que eu estava falando até agora, se você assistiu esse vídeo até aqui, vamos ajudar, né? Vocês já sabem o que fazer, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você acha que eu estou falando besteira ou quiser adicionar qualquer coisa aqui ao vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, eu vou fazer de tudo para tentar responder, tá bem? É isso aí, eu espero que vocês tenham curtido, um abração e até a próxima.